Glória a Deus. Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. Estamos de volta, graças a Deus, para o nosso Minutos com Cristo. E todas as manhãs, de segunda a sexta, estamos juntos, meditando na palavra de Deus, orando, intercedendo pelos lares, as casas, as famílias e crendo que o Senhor é o Deus que tem dado respostas ao seu povo. Nós estamos aqui perseverando. Já estamos chegando daqui a pouquinho a quase 6 anos de oração diária aqui, e somente o Senhor é quem podia fazer o que tem feito, nos dando a oportunidade, o privilégio de estarmos juntos em oração. E eu quero nesse momento, depois de termos orado, louvado ao Senhor Jesus, convidar você para ler a palavra de Deus comigo. E nós não vamos nos demorar muito nesta manhã, mas eu quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Nós vamos dar aí alguns segundos, enquanto os irmãos vão chegando, para a gente poder ler a palavra do Deus vivo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos. Nós vamos ler no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos. Foi ditado por Pedro, pelo apóstolo Pedro. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no capítulo 6, a palavra de Deus diz a partir do verso 1 assim: E saindo Jesus dali, chegou na sua cidade, e seus discípulos o seguiam. Quando chegou o dia do repouso, começou a ensinar na sinagoga, e muitos que o escutaram se maravilharam e diziam: De onde este obteve estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada?
para que este tipo de milagre seja feito por suas mãos. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas, e de Simão? E eis que não estão aqui suas irmãs conosco, se escandalizavam por sua causa. Mas Jesus lhes disse: não há profeta que seja menosprezado, senão no meio do seu ciclo, senão na sua própria cidade, no seu próprio lugar, no seu próprio ambiente, no seu próprio espaço, na sua própria terra, e entre seus parentes e na sua casa. E ali não podia fazer sequer um milagre, exceto que ele impôs a mão sobre poucos enfermos e os curou. E ficou surpreso pela pouca fé deles, e percorria os povoados ensinando. E percorria os povoados ensinando. Amém. Esse texto é conhecido da gente, eu não quero me prolongar demais, porque é um texto que eu já estive com vocês nele aqui, e extraímos aqui algumas verdades, algumas lições maravilhosas desse texto. Mas eu quero pensar um pouco sobre esse texto a partir da ideia de como respondemos a Jesus e aos milagres que ele realiza. Uma vez que esse texto nos coloca diante de um quadro interessante. Jesus está pisando no seu solo, na sua terra, no seu espaço, no território em que decidiu habitar. Nesse ambiente, nesse espaço, nesse solo, nesse território, ele é conhecido, e percebemos que ele logo é identificado como aquele que é parente de A, de B, de C, enfim. Ao mesmo tempo também, nesse território, ele é medido pelas pessoas, causando nelas um ponto de interrogação. Como ele pode ter o que tem, dizer o que diz, realizar o que realiza, fazer o que faz, sendo ele alguém daquele território? O que nos revela que essas pessoas que ali estavam, elas tinham dificuldade de perceber que no lugar comum, no dia comum, no ambiente comum, é possível que manifestações, ações, operações extraordinárias de Deus aconteçam. E como o coração dessas pessoas é esse coração que tem essa dificuldade, para elas sobra pouco daquilo que Deus tem para fazer e para operar. Tanto é que o texto diz, nos versos que lemos aqui, que Jesus fez ali poucos milagres. Por quê? Porque para as pessoas que consideram primeiro lugar, consideram primeiro território, consideram primeiro espaço, para as pessoas que consideram primeiro a vivência ou a convivência dentro daquele território, e para as pessoas que consideram quase sempre antes de tudo ou acima de tudo que é impossível
entender, assimilar que quem está, quem faz, quem opera a partir dali pode ser algo grande de Deus que está se revelando para a gente. Para essas pessoas, o que sobra é pouco. E eu sei que como nós estamos fazendo uma declaração de fé, porque é uma declaração de fé, que este é o ano dos milagres, o meu desejo, ou o desejo da minha alma, é que você, eu, nós, venhamos a viver muitos milagres. E o meu desejo é que esse ano, a partir desse mês de fevereiro, já que estamos nele agora, seja um ano extremamente marcado por grandes milagres, por grandes e multiplicados milagres. Só que olhar para esse texto é entender o que pode diminuir o nível do que Deus tem para fazer. O que pode fazer secar a fonte. O que pode fazer com que a gente, em vez de viver uma porção grandiosa de Deus, a gente acabe vivendo menos do que Ele propôs para fazer. Porque eu sei que para você, tanto quanto para mim, não é difícil reconhecermos que Deus é grande. Não é difícil para a gente reconhecermos que Jesus é grande, que Ele tem poder para fazer muitas coisas. Mas a grande dificuldade nossa é que a gente, com relação a Ele, olha primeiro para o lugar, olha primeiro para a convivência e olha primeiro para o fato de que nós estamos diante daquilo que nos coloca com uma interrogação. Como pode ter justamente aqui? E a gente precisa quebrar isso. E isso não se quebra, não é fora ou de forma externa. Porque quase sempre alguém diria, é necessário mudar do lugar? É necessário me mover daqui para outro país, para outro território? Alguém logo diria, olha, é necessário, pastor, que eu faça com que essa minha trajetória, essa minha jornada, essa minha caminhada, ela seja feita em outra região. Tem outros que pensariam, será que eu preciso mudar o habitat ou as pessoas com quem convivo? E outros mais diriam, será que eu preciso começar numa outra cidade, em outro espaço, não só mudando de lugar, mas fixando os meus pés em um solo que alguém aponte como o lugar, o solo, o terreno, o espaço onde as coisas de verdade acontecem e acontecerão? Será? E aqui fica claro que não. Não é o fato de mudar de lugar, mudar as companhias, buscar um território que seja abençoado para viver o que se tem que viver. É apenas se conectar com Jesus, considerando que Ele não está preso ao lugar, considerando que Ele não está preso às pessoas do ponto de vista dessa coisa de se houver ali gente que tenha isso ou aquilo, Ele vai poder fazer com que tudo se torne mais favorável, até porque Ele não precisa que ninguém esteja bem para Ele fazer e nem precisa que alguém tenha demais para Ele fazer. Então a questão aqui é se conectar com Jesus. Para que eu viva nesse ano, um ano em que eu não seja convidado
a olhar para trás depois de uma caminhada longa e dizer: diminuíram os milagres. Eu preciso entender que há uma dimensão de coisas grandiosas preparadas pelo Senhor para serem realizadas este ano e elas não podem diminuir por causa dessas questões. Então a grande pergunta que fica aqui é: o que a gente faz para que, em vez de diminuir, aquilo que de Jesus flui na nossa direção só aumente? Porque isso tem a ver com a nossa resposta. Isso tem a ver com a nossa resposta. E aqui nós temos a resposta de um povo, de um pequeno vilarejo, olhando para Jesus e dizendo: esse é o filho de José, o carpinteiro. Sua mãe, Maria, seus irmãos, a gente conhece. Mas como pode? Se ele é daqui, desse ambiente. Mas como pode? Se a gente vê ele se movimentando por aqui. Então eles diminuem o nível dos milagres, simplificando totalmente tudo aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus faz. E por mais simples que Jesus seja, ele é extraordinário. E o que essas pessoas estão fazendo aqui é não se conectando ao extraordinário. Então, a gente precisa levar em consideração que a nossa resposta precisa mudar. Porque a nossa resposta com relação àquele que faz, àquele que pode, àquele que tem sido uma resposta pequena. E a prova disso está nas coisas que a gente fazia para ele e para o reino dele e deixou de fazer. A prova disso está na nossa dificuldade para orarmos, para jejuarmos, até mesmo para semearmos na sua obra, no seu reino. A nossa dificuldade está na nossa falta de louvor e de adoração a Ele. Porque estamos pensando primeiro no território, primeiro nas pessoas que conhecemos e convivemos, e em terceiro lugar nós estamos pensando nisso que causa na gente uma interrogação. Como pode? Como pode? E aqui eu preciso dizer a você que Jesus está interessado em aumentar os milagres e não diminuir. Porque essa expressão aqui me assusta. Quando eu leio esse texto, todas as vezes que leio e releio, essa expressão me assusta. Porque diz o texto, no verso de número 5, e ali não podia fazer sequer um milagre, exceto que ele impôs a mão sobre poucos enfermos e os curou. Isso me preocupa. Por quê? Porque eu preciso, você precisa. Mas se no nosso solo, no nosso lugar, Jesus olha e ele não... O texto diz, e não podia fazer. E acrescenta, se não apenas pouca coisa. Porque não era pouco para receber, é pouco diante daquilo que ele já vem fazendo e de quem ele é. Então eu quero dizer aqui duas coisas a princípio. Primeiro, a nossa resposta é que vai fazer aumentar ou diminuir. É a nossa resposta diante de quem ele é e do que ele faz. Quando a gente diz a ele, apresentando a nossa incredulidade, a gente diminui. A gente diz algumas coisas e apresenta com as nossas palavras a nossa incredulidade, a gente diminui o nível do que ele tem para fazer.
E tem pessoas que olham e dizem, pastor, faz tempo que eu não vivo, não respiro, não alcancei, não alcanço. Já clamei, não veio, já pedi, não veio. E eu sei que em alguns casos existe uma provação com relação à sua fé. Por outro lado, existem outros casos em que Jesus está olhando e dizendo, eu não estou achando em você espaço para aumentar nada. O que você deixa de fazer, o que você retém, diminui. E a gente que já se coloca diante de Jesus e diz, por que diminuiu, Senhor? Por que eu não estou vendo? E a gente vai em alguns momentos lidando com esses embates. E está na hora da gente voltar a viver mais milagres de Jesus. O que eu estou dizendo é que chegou o tempo e esse é o ano de nós aumentarmos a porção diante dele. Esse é o tempo da gente subir de nível, gente. A gente quer se manter dentro de um ciclo quando o Senhor já tem nos ajudado tanto. E o que a gente não rompe também não romperá com a gente. O que a gente não rompe das nossas limitações e dos nossos limites também não romperá com a gente. Então tudo passa pela resposta que nós damos. E a minha resposta não tem que ser com base no que eu vivo, porque quase sempre nós vamos dizer, mas eu não posso. Mas eu não tenho, mas eu isso e aquilo, e vamos colocando. E está escrito aqui, e ele diminuiu o nível dos milagres e não podia ali fazer. O que Jesus não pode fazer? Ele pode tudo, só que ele não o faz onde não há um coração que diz a ele, eu creio no teu poder. É por isso que quando aquele homem trouxe o seu filho naquela situação difícil, naquela situação complicada, naquela situação doída, naquela situação em que o menino se jogava na água e no fogo por causa da ação espiritual que havia sobre ele, que não era ali um ataque epilético no caso, não era uma questão maior, de nível elevado, porque era uma questão espiritual. Quando Jesus chega, que os discípulos não conseguiram fazer o que era para fazer, as Escrituras dizem de forma muito especial que Jesus repreendeu aquela geração, dizendo, vocês são incrédulos. E até quando eu vou ter que suportar a incredulidade de vocês? E olhou para aquele pai e disse, o que está acontecendo? E conta aí, ele foi contar, ele disse, há quanto tempo o menino sofre disso aqui? E o pai, quando contou, disse a Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, fazes. Por que ele diz isso? Porque ele já tinha tido uma experiência frustrante com relação às pessoas para quem ele levou o menino e não resolveram o problema. E o que ele faz? É claro, está lá em Marcos, está em Marcos aí no capítulo 9, a partir do verso 14. O que ele faz? Ele nivela Jesus, colocando no mesmo nível de todos os que estão ali. Já que estes não conseguiram, será que tu consegues? E Jesus, que não tinha papas na língua, falava o que tinha que falar, de forma dura, incisiva e confrontante,
mas mais do que isso, falava a verdade. Jesus diz: se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. E aqui eu preciso parar. Porque se algumas coisas estão diante de mim como impossíveis, tem a ver com o fato de que eu estou vendo Jesus muito menor do que o que ele é. E por mais que eu ouça pregações sobre ele, cânticos sobre ele, a minha experiência vivendo com ele precisa elevar o meu nível de fé, porque senão eu vou continuar tratando Jesus na periferia da graça. Eu vou estar tratando com Jesus na periferia da fé. E eu falo daquele nível mais baixo no sentido de estrutura, de posicionamento e de condição. Vou estar tratando no nível mais limitado, no nível mais pobre, no nível mais complexo e complicado. Então eu vou olhar para tudo e ver tudo maior do que de verdade é. Então você que está aí, você precisa aprender a dar uma resposta a ele à altura do que ele é. Algumas pessoas já me procuraram ao longo da vida para conversar. E em diálogos como um pastor conversando e aconselhando essas pessoas. Quantas vezes eu não vi algumas delas dizerem para mim: eu tenho uma dificuldade muito grande na minha vida de oração. Outras, eu tenho dificuldade quanto à minha vida de jejum. E outras que já chegaram para mim e diziam: pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande para semear na obra de Deus. E algumas pessoas o tinham, por quê? Porque decidiram andar com a visão delas com relação a Jesus nessa periferia da limitação da sua própria fé. E eu sei que Jesus disse: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já pode mexer com grandes montanhas, com grandes montes. A questão é que o que se apresenta diante dele como resposta é menor, mas muito menor do que aquilo que ele espera de você. Então a gente precisa romper com isso, porque nunca romperemos em áreas da nossa vida enquanto não rompermos com essa incredulidade que toma conta da gente. Porque a gente tem a ideia de que aquilo que a gente faz, de que aquilo que a gente ora, de que aquilo que a gente apresenta, a gente está fazendo para homens ainda. Quando na verdade o que a gente está fazendo é para o Senhor. Quando oramos, quando intercedemos por alguém, quando cooperamos e somamos com o reino de Deus, quando estamos adorando, quando estamos fazendo algum serviço, algum trabalho, alguma coisa, é para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E nós estamos fazendo para a glória dele, e nós não conseguimos entender isso como verdade, por isso continuamos às vezes vivendo nessa limitação com relação ao que Jesus pode, mas a gente não vive. E não pôde ali fazer mais milagres. Por que não pôde?
não pôde ali fazer mais milagres, porque o coração deles era o coração que colocou Jesus nesse nível de Jesus é o que é, como todo mundo é aqui. Aqui todo mundo é filho de alguém, é o que eles dizem. Aqui todo mundo é irmão de alguém e todo mundo aqui vai ali, se move por aqui, anda por aqui, fala por aqui, lida com as pessoas daqui. E não conseguiam ver nele o que, por exemplo, um cego de Jericó viu. Não conseguiam contemplar nele o que a mulher cananeia contemplou. Não conseguiam ver nele o que outros cegos conseguiram enxergar a partir da visão da alma e do coração. Então tem a ver com a resposta que nós estamos dando. Tem a ver com a resposta. Ele está onde está e está disponível para quem está, porque ele quer levar você para um nível diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a nossa incredulidade que nos impede de fazer as coisas para Ele. E eu sei que as trevas se aproveitam disso. Porque aquele que luta contra as coisas de Deus, contra o reino de Deus, contra a obra de Deus e contra a sua vida, tudo que ele quer é paralisar as coisas que Deus está fazendo nesse tempo. Em nós, por meio de nós e a partir de nós. E para ele é simplesmente usar as ferramentas que ele comumente usa para tentar fazer com que seja impedido de chegar o que tem de chegar. E eu estou falando isso porque você precisa esse ano viver milagres. Nós precisamos esse ano contar, testemunhar e dizer: Deus fez grandes milagres na minha vida. Porque nós não estamos caminhando com Deus que está jogando pedaços de milagre para quem quiser receber, embora a mulher cananeia nos ensinou que até as migalhas que caem das mãos de Jesus, elas são suficientes para fazer coisas grandes na nossa vida, mas Deus é Deus. E Ele está mais do que qualquer um interessado em que eu e você venhamos a viver coisas maiores nele. E eu sei que para você é difícil você crer nisso. Como é difícil para você crer em uma série de coisas, a não ser que sejam ditas e contadas por outras criaturas espalhadas por essa terra. Mas não pela palavra. E eu sei por quê? Porque você já viveu muitas dores, você já viveu muitas situações que lhe colocaram dentro de um ciclo de repetição, ao qual você não conseguia se libertar deles. E isso me faz lembrar de um texto que inclusive nós citamos esses dias aqui. Quando Elias sai do ribeiro de Querite, em 1 Reis capítulo 17, e ele chega em Sarepta e está ali aquela mulher viúva, numa situação de limitação muito grande, e vivendo na periferia da fé, na limitação. Na limitação. E era uma situação doída, era uma situação complicada, era uma situação muito difícil. E aí você olha para a Bíblia e percebe que as Escrituras elas acabam nos fazendo
ver como Deus nos desafia na nossa fé. Porque diz a Bíblia que quando Elias chegou e falou com ela, e ela disse: olha, profeta, tu sabes que o que eu tenho aqui é só o que dá para mim e para o meu filho. E depois disso nós vamos aguardar a morte. E Elias disse: vai lá, faze o que tu dissestes que vais fazer, agora faze primeiro para mim. Elias, ele poderia ter dito: ô mulher, seu filhinho. Mas ele não faz isso, porque ele sabia que se aquela mulher faz o que ela tinha que fazer apenas para ela e para o filho, eles morreriam mesmo. Somente uma resposta de fé liberaria a vida sobre aquela casa e liberaria aquela casa para sair daquele ciclo de miséria que estava vivendo. Então Elias diz: faz primeiro para mim. Estava dizendo: investe primeiro naquilo que Deus colocou como instrumento de graça na tua vida. E fica tranquilo e tranquila por duas razões. Deus não deve nada para ninguém. E não seria o pouco que você oferece que ele vai ficar devendo. Ele é dono do ouro, é dono da prata. Segundo, ele jamais será injusto, para não considerar que o que você faz diante dele é um depósito. De modo que se você rompe nele, você está depositando diante dele, e se você está depositando diante dele, se prepare para ver ele levar você para novos níveis. Porque por mais que pareça demorar algumas coisas para acontecer, quando ele decidir entregar, ninguém vai saber por onde começar a contar. E aquela mulher foi, diz a Bíblia, e fez como Elias orientou, e na medida que ela fez, diz a Bíblia, que a farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. Gente, nós precisamos subir no nosso nível de fé. A nossa resposta precisa ser uma resposta à altura de Jesus. E não pôde fazer ali mais milagres. E não pôde fazer ali nenhum milagre, porque não achava neles o que precisava achar. Era o eu creio, mas o eu creio ali, na base da limitação. Era o eu confio, mas eu confio na base da limitação. Porque quem crê e confia, entrega descansadamente. Quem crê e confia, faz, e o faz com toda a liberalidade e liberdade da sua alma. E eu estou falando aqui naquilo que engloba o todo da sua vida. Estou falando das suas orações, dos seus jejuns, do seu louvor, mas também estou falando dessa prática de fé maravilhosa que nos libera na nossa vida, em áreas da nossa vida, para colhermos aquilo que Deus tem para a gente, que é o semear também. Eu lembro dessas pessoas que chegaram dizendo: eu não consigo orar, outros: eu não consigo jejuar, e outros: eu não consigo semear. E por que essas pessoas que me procuravam às vezes diziam isso? Eu sempre disse: porque elas não haviam conhecido Jesus na dimensão, no poder, na autoridade que Jesus é e tem. Porque se conhecesse, descansava. Então, em primeiro lugar, como primeiro ponto, eu estou destacando a resposta, que é uma resposta muito abaixo daquilo que Jesus espera. Segundo,
a gente precisa considerar que há um posicionamento muito abaixo do que Jesus espera. Porque é um posicionamento ligado ao lugar. Esse é Jesus, é. Ouvimos ele pregar agora, foi o que fizeram. A Bíblia diz que Jesus chegou à sua cidade, os seus discípulos o seguiam, e quando chegou no dia de repouso, que era o sábado, diz o texto que ele começou a ensinar na sinagoga, e diz que muitos ficaram olhando para ele e dizendo: que autoridade na palavra, que graça é essa para milagres? Mas a gente precisa medi-lo a partir da convivência. Ele é daqui, é desse lugar. E isso vai causando entre essas pessoas em Jesus um bloqueio. Nós queríamos ver, mas não vamos ver. E por que não vamos ver? Não vamos ver porque nós estamos entendendo que Jesus é o cara desse solo. É o Jesus da nossa Nazaré. É o Jesus que está aqui convivendo com a gente todo dia. Não dá para subir no nosso posicionamento quanto à nossa crença, à nossa fé, porque a gente conhece ele daqui. E se ele disser para a gente que ele tem um desafio à nossa fé, a gente não vai nem ligar e não vai responder. Por quê? Porque o nosso posicionamento é esse posicionamento da limitação. E por mais que ele mostre o seu poder, e nós vemos, não dá para sair da posição que estamos, que é a posição daqueles que limitam o que está querendo se manifestar de forma extraordinária. Ou seja, eles são aqueles que, pelo seu posicionamento, limitam o extraordinário de Deus. Deus quer surpreendê-los, mas não os surpreende. E por quê? Porque o coração fixa os pés no solo e não consegue sair desse solo e colocar a mente no trono da glória de Deus. Considerando isso, a pergunta que eu faço para o texto é: como é que a gente chega no nível que Jesus quer? Daqueles que sobem na dimensão do milagre e não daqueles que diminuem o nível dos milagres. Porque é isso que acontece com a gente. A gente fica: meu Deus, eu clamei tanto, eu pedi tanto, e o Senhor diz: é. Mas sua mente continuava na periferia da incredulidade. Seu posicionamento era o posicionamento da periferia da incredulidade. Aquilo que você fez e tem feito revela quase sempre que você está na periferia da incredulidade. O que você deixa de fazer revela que você está na periferia da incredulidade. Mas se alguém perguntar: você crê? Você diz que crê. Se perguntar: você confia? Você diz que confia. Mas se te desafiar, você não sobe de nível. E nós precisamos aprender isso com urgência. Jesus está nos chamando para romper no extraordinário. Jesus está nos chamando para viver mais. Jesus está nos chamando para a gente crescer e irmos para uma dimensão diferenciada daquilo que Ele tem reservado e estabelecido para o nosso coração e para a nossa vida neste tempo. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem que fazer totalmente diferente daquilo que eles fazem aqui. Porque se a gente não atentar para isso aqui, nós vamos continuar vivendo a mesma jornada de vida de sempre. E se você está feliz, contente, alegre, está bem com o que tem vivido, no sentido de está tudo bem, então continue. Mas se você está querendo esse ano viver milagres de Deus, então mude o posicionamento e mude a resposta.
Porque a forma que respondemos e que nos posicionamos diz muito daquilo que a gente está vivendo e crescendo, ou aquilo que está diminuindo e colocando a gente dentro de um buraco do qual a gente não vai conseguir sair daquele quadrado, daquele lugarzinho. Jesus quer levar a gente para níveis maiores. E aqui eu quero dizer a você, ele não quer só levar você, mas ele quer usar você. Ele quer me usar, ele quer nos usar em níveis maiores. Então o que a gente precisa fazer? Bom, totalmente diferente daquilo que fizeram. O que é que eles fazem? Vamos ler no texto e a gente já encerra. Verso 3. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Eles não estão aqui, seus irmãos, conosco? Veja o que eles fazem. Ele diz, ele prega, ele ora, ele ministra com poder, com autoridade. Nós estamos vendo que há um poder diferente na vida dele, que ele está manifestando o seu poder no meio de nós, mas ele é alguém que a gente conhece, não é daqui. Segundo, veja o que o texto diz. E se escandalizavam, está no verso 3, a última parte, e se escandalizavam por sua causa. E essa expressão aqui, ela tem a ver com o que você entendeu. Que eles estão olhando para Jesus e achando isso um absurdo. Alguém que é dali com tanto. Escute, se você quer subir de nível nos milagres de Jesus esse ano, primeiro, olhe para Jesus como Ele quer que você o olhe. Enxergue Jesus como Ele quer que você o enxergue. Não enxergue com os olhos da periferia da incredulidade, mas com o olhar de um coração que se submeteu à autoridade dele, reconhecendo que ele é o que diz ser e ponto final. E por que eu sei que ele é? Pelo que ele já vem fazendo, está fazendo e continua fazendo. Pergunte se alguém, vendo Jesus como estes aqui viram, viveram alguma coisa grande para contar do que Jesus faz. Só vive para contar do que Jesus faz aqueles que conseguem enxergá-lo como ele é. E estes que o enxergam conseguem olhar para ele e dizer: eu estou fazendo algo mais. E sabe por que eu estou fazendo? Porque eu sei que tu podes. E eu sei que tu vais honrar a minha confiança, a minha dependência, a minha fé. Como é que você tem olhado Jesus? Eu convido você para ler a carta aos Hebreus. E veja como o escritor aos Hebreus, ele apresenta Jesus como aquele que é superior. Olhe para o Evangelho de Jesus conforme escreveu João. E veja como Jesus é apresentado a partir de quem ele é e do que ele faz. Olhe para os milagres que ele realizou e veja como alguns indivíduos conseguiram subir no nível da situação que estavam e chegaram aos milagres que alcançaram. E veja que Jesus faz questão de dizer: tua fé te salvou, ouça.
A forma que você o enxerga e a forma que você o responde diz muito daquilo que você tem para viver. Se você está vendo Jesus apenas como um Jesus, que é aquele que andou entre nós, como disse João, mas sem vermos a sua glória. Porque João diz, no capítulo 1, verso 14, que o Verbo se fez carne, andou entre nós. E ele diz, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas tem gente que viu o Verbo encarnado, mas não viu sua glória. Nós precisamos contemplá-lo como ele é. E se contemplarmos Jesus como ele é, primeiro, nós não vamos nivelá-lo como este que é o filho da Maria, o filho do José, aquele que tem os parentes aqui que a gente conhece. A gente não vai diminuí-lo ao chão que a gente pisa. Nós sabemos de onde ele é, o que ele tem e o que ele é capaz de fazer. Nós não nos escandalizamos nas ações e no operar dele. Apenas cremos e confiamos. Em segundo lugar, se nós estamos querendo viver grandes milagres de Jesus e não diminuir do nível dos milagres de Jesus na nossa vida, leve em consideração isto aqui. O texto diz: verso de número 5, e ali não podia fazer sequer um milagre, exceto, preste atenção, que ele impôs a mão sobre poucos enfermos e os curou. E por que não? Verso 6. E ficou surpreso pela pouca fé deles. O que está dizendo aqui? Se ele não fez, porque enxergou, percebeu, detectou neles pouca fé. Porque sabia da pouca fé deles. Apresente a sua fé numa dimensão maior. A fé que você tem é um dom de Deus. Use. É a ideia de quem crê, confia. Quem crê, descansa. Quem crê, não se desespera nem se apressa. Às vezes a gente olha e faz algumas colocações que Deus entende, porque tem a ver com a nossa humanidade, a nossa natureza, mas isso que a gente manifesta da nossa humanidade e da nossa natureza não pode ser uma desculpa para criarmos um bloqueio entre aquilo que Jesus está esperando que a gente faça. Ouça, porque se essa palavra vem para a sua vida hoje, vem porque Deus quer lhe levar para um novo nível, mulher. Ela vem porque Deus quer levar você, homem, para um novo nível. Nós não viveremos as coisas grandes de Deus se nós continuarmos vivendo e fazendo as mesmas coisas. Ele detectou, ele enxergou, ele sabia que na vida daquelas pessoas havia uma pouca fé. Pouca fé. E não é que ele desprezou a pouca fé delas, porque o texto diz que ali ainda fez alguma coisa. Mas Marcos faz questão de registrar, ditado por Pedro, e não fez mais, mostrando que ele podia, mostrando que ele tinha, mostrando que ele era e é capaz de fazer muito mais. E a minha pergunta para você, você consegue crer que ele pode fazer mais? Então por que você não sobe de nível na sua fé?
Porque se você crê que Ele pode mais, o ele sabia que eles tinham pouca fé. E é essa pouca fé que muitas vezes acaba impedindo a gente de crescer, de subir, de alcançar as coisas que Jesus tem. Nós precisamos subir de nível na nossa fé. Não, eu não estou dizendo a você. Ore além do que você pode. Não estou dizendo a você, faça o que você não pode. Eu estou dizendo a você, faça com fé. Sabendo quem Ele é, sabendo que Ele pode, sabendo que Ele é capaz de fazer muito mais na sua vida e na sua existência. Eu não estou dizendo a você faça loucuras. Eu estou dizendo a você faça com fé. E ele não fez mais milagres, ou seja, foi diminuído o que estava proposto. Foi bloqueado o que estava proposto. Se tornou limitado o que estava proposto. Por quê? Porque o coração de alguns não conseguia crer no nível que Jesus precisava que eles crescem. Então nós estamos neste momento sendo convidados pelo Espírito Santo a crescermos na nossa caminhada de fé. Até porque diz a carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Sem fé é impossível alcançarmos dele o que ele tem para o nosso coração. O texto diz que Jesus sabia deles a sua pouca fé. O que é que ele tem visto em você? O que é que ele está vendo em você? Ele está contemplando a sua fé. Suas orações são orações de quem crê. Seu louvor é o louvor de quem crê. Suas sementes são as sementes de quem crê. Sua prática de vida expressa o quanto você crê no poder e na autoridade de Jesus ou não? Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Que possamos crescer nele, porque a misericórdia dele sempre está dizendo, eu estou esperando você crescer para eu fazer. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, quando fala com a igreja de Corinto, através daquela carta, Paulo diz, eu não pude falar com vocês, senão como meninos na fé, dando a vocês apenas um leite, e não comida sólida. Por quê? Porque vocês não cresceram. E esse é o grave problema da vida dos crentes, é que nós nos tornamos nessa caminhada com Jesus eternos bebês. Nós precisamos crescer na nossa fé. E ele achou ali pouca fé.
Tem um texto de Mateus, se não me falha a memória, no capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus não pôde operar grandes milagres num determinado lugar por causa da incredulidade deles. Nós precisamos, em nome de Jesus, nos movermos a partir daquilo que Deus tem para o nosso coração, considerando que Ele nos chama para nos movermos a partir dessa fé que Ele quer que cresça todo dia na nossa vida. Em último lugar, nós devemos considerar isso aqui. É que a nossa resposta, ela pode ser pautada no que dele ouvimos e vimos, ou pode ser pautada no que acerca dele nós ponderamos e definimos. Porque com relação a Jesus, escute, ao que homens pensam dele, e há aquele que ele é. E aquele que ele é formado em nós a partir do que a gente ouve dele e diz, creio. Aquilo que a gente pensa vai colocar a gente na periferia da incredulidade. Por que eu digo isso? Lembra de Mateus capítulo 16? Quando Jesus, às margens de Cesareia de Filipe, conversava com os discípulos e ele dizia, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? O que é que estão dizendo a meu respeito? O que é que os homens pensam de mim? Aí disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus disse, e vocês que andam comigo, o que é que dizem ao meu respeito? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, Pedro, quem te revelou isso não foi carne, porque carne está ligada à incredulidade, nem sangue. Mas foi meu Pai que está nos céus que tu revelou. Porém, portanto, eu te digo, esta é a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eis que eu dou as chaves na tua mão e o que ligarem na terra será ligado no céu. Veja que havia a opinião dos homens. E a opinião dos homens, nesse texto de Marcos, capítulo 6, ela é manifesta, porque diz o texto assim. E saindo Jesus dali, chegou na sua cidade. Eu leio de novo o texto, porque é importante. E saindo Jesus dali, chegou na sua cidade, e seus discípulos o seguiam. Quando chegou o dia do repouso, começou a ensinar na sinagoga. E muitos que o escutaram se maravilharam e diziam, de onde este obteve estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Para que este tipo de milagre seja feito por suas mãos. Então eles vão para o nível deles, porque o nível de Jesus é o que está sendo construído a partir do que ele fez. Ele pregou, ele operou milagres, mas eles não conseguem subir de nível para crer nisso com a profundidade de fé que eles tinham que crer. Então o que é que eles fazem? Vamos descer para as nossas opiniões. Mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas. É a opinião que está sendo formada a partir deles mesmos. Eles definem com base no seu chão, com base no seu próprio território, no seu espaço. Mas não era isso que Deus queria.
Deus queria elevar o nível deles a partir do que Jesus estava dizendo e fazendo. Eles viram milagres ainda ali, mas não subiram de nível nesses milagres. A minha pergunta, e por que não dizer a pergunta do Espírito Santo? Você está definindo Jesus a partir do seu pensamento, do seu olhar, ou você está deixando que Jesus cresça em você a partir do que você já ouviu dizer, tem dito, continua dizendo, e a partir do que ele fez, tem feito e continua fazendo? Porque se ele está crescendo em você, é porque você tem olhado para tudo que ele fez, tudo que ele faz, tudo que ele está fazendo e diz, ele é Deus. Ele é Deus. E porque ele é Deus, eu creio no que ele diz, no que ele faz e no que ele realiza. Que nós possamos desenvolver a nossa fé e permitir que o Espírito Santo nos leve para novos níveis, que nós possamos permitir que ele nos leve para coisas maiores nele, que nós possamos crescer nesse nosso conceito e nesse olhar para Jesus, porque Jesus às vezes está sendo feito tão pequeno no nosso olhar. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem... Nós precisamos olhar e dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E crermos que ele não está arrancando pedaço de nós em nada do que a gente coloca diante dele. A nossa caminhada com ele é uma caminhada de amor, é uma caminhada sincera, é uma caminhada de uma consciência honesta, é uma caminhada de uma fé inabalável. E é por isso que diante dele a gente não diminui nada, a gente diz para ele, eu continuo permanecendo fazendo o que eu fiz, porque eu sei em quem tenho crido e sei que tu has de honrar a minha fé. E ele vai honrar a sua fé. Ele vai honrar a sua confiança. Ele vai honrar a sua caminhada de comunhão e de intimidade com ele. Ele vai honrar a sua vida. Ele vai honrar você. Porque ele sempre honra os que manifestam diante dele a sua fé. É por isso que ele disse acerca da mulher cananeia, nem em Israel eu achei tamanha fé. E diz a Bíblia, vai, porque foi feito como tu desejas. Naquela hora a filha daquela mulher foi liberta, porque dependendo do nível de fé que eu apresento, as coisas também não demoram tanto. Até porque Deus precisa que a minha fé se manifeste. Quando Abraão, o pai da fé, foi chamado por Deus, Isaías do capítulo 51, verso 2 diz que ele era só, mas o Senhor o abençoou, o multiplicou e o expandiu. Por que Deus fez isso? Porque Deus achou em Abraão a fé que ele queria achar. E é por isso que a Bíblia diz que em Gênesis capítulo 22, ele disse a Abraão, vai lá, apresenta o filho que tu amas em sacrifício a mim. E Abraão subiu até o alto do monte. No meio do caminho, Isaac falou e disse para ele, pai, nós temos a lenha, o cutelo, o fogo, mas me diga onde está o cordeiro. E ele disse, Deus proverá. E subiu para o alto daquele monte. E é lindo entendermos isso. Porque quando ele sobe para o alto daquele monte, a Bíblia diz que na hora de Abraão sacrificar o Isaac, a provisão de Deus já estava lá. Deus vai honrar a fé daqueles que o honram. Eu vou dizer de novo em nome de Jesus, Deus vai honrar a fé daqueles que o honram. As coisas que estão acertando a sua vida, querendo abater a sua fé, não vão prevalecer. Elas não vão prevalecer. Deus vai acrescentar a sua fé.
E eu sei que com pouca fé nós alcançamos muitos milagres, mas há coisas maiores de Deus para que a gente viva, que Ele faça com que você cresça e cresça e cresça e cresça e cresça nos planos dEle. Porque, lamentavelmente, a fé de muitos crentes é uma fé pequena, limitada, por não conhecerem o poder de Jesus. É por isso que às vezes se faz alguns eventos e se cobra para aqueles eventos um determinado valor e convida determinadas pessoas para mobilizar e para dizer que nós vamos precisar colocar isso e aquilo no nosso coração diante de Deus. E é incrível como a fé das pessoas é uma fé tão rasa, tão pequena, que a leva a crer muitas vezes que é adentrando as portas de um evento que algo vai acontecer. Elas não creem que de joelhos no quarto delas as coisas acontecem. Que se elas chorarem, clamarem, se prostrarem, se renderem com sinceridade diante de Deus, Deus vai mover as coisas. Eu lamento por esta geração, que é uma geração incrédula. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês e a vossa incredulidade? Que nós possamos crescer na nossa fé, porque do lugar que estamos, nós estamos tocando o mundo através das nossas orações. Muitas vezes você não vê, muitas vezes você não sabe, mas tem coisas acontecendo ao redor. Porque você está de forma tão simples, orando aqui, clamando aqui, buscando aqui, ou aí na sua casa, ou no ambiente de trabalho. Você muitas vezes está reservando o tempo e dizendo: Deus, tu podes, e Ele está manifestando a fidelidade dEle na sua vida. Há uma necessidade muito grande de crescermos quanto à nossa fé. Nós não vamos de forma nenhuma morrermos na nossa caminhada. Muito pelo contrário. Na medida que oramos, nós estamos avançando na nossa caminhada. E coisas estão acontecendo de Deus, além do que pedimos, além do que pensamos, além do que desejamos. Que fique esta palavra no seu coração, cresça quanto à sua fé. Cresça quanto ao seu olhar para Jesus. Cresça quanto à sua confiança no poder dele para operar além do que você pede e do que você imagina. E você verá que ele não vai diminuir os milagres, ele vai aumentar. E não podia fazer ali mais por causa da incredulidade ou por causa da pouca fé deles. Que ele faça mais porque cremos. Não, você não vai precisar ir para um grande ajuntamento, estar ali, porque vai ser o dia do arrependimento nacional. Não, você não vai precisar disso. Se você está perto do altar da oração, da palavra, se você está jejuando, consagrando e se colocando diante de Deus com o coração quebrantado e rendido a Ele, de onde você está tocando o mundo.
E é isso, tem um livro, inclusive, que nos convida a tocar o mundo através da oração. E a gente tem feito isso, porque enquanto estamos orando, há livramentos acontecendo. Enquanto nós, como igreja, estamos orando, tem coisas acontecendo. Às vezes eu vejo tanta gente se movendo e diz, não, nós estamos nos movendo para ali, porque vai ser algo extraordinário. E eu fico, meu Deus, como nós não crescemos ainda, somos bebês na fé, Senhor. Participe do que você participa. Eu estou indo, e ser sincero, eu estou indo porque vai ter um nome, vai ter ali alguns pregadores famosos reunidos, que são escritores, que eu já li livros. Eu estou indo porque vai ter alguns cantores famosos, a turma do movimento. Não, aí você vai e diz, e eu vou para lá, e lá eu vou adorar a Cristo, e enquanto eu estiver adorando, eu vou estar apresentando às pessoas, mas pelo amor de Deus, não se move para coisas que precisam dizer a você, se você estiver ali, vai acontecer, pelo amor de Deus. Entenda essa verdade. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que está no céu, Ele te ouve de onde você está. Pastor, o senhor é contra ajuntamentos, movimentos? Não, jamais. Eu participo pregando de tantos eventos, já preguei em marcha para Jesus em cima de trio elétrico por aí, em tantos eventos que já foram realizados, mas creio que muitas coisas aconteceram ali por meio da oração, mas eu sei que as cidades continuam violentas. É só se perguntar, deixou de morrer gente depois que um grupo de pessoas se juntou e começou a fazer isso? Deixou de haver morte, violência para todo lado, desgraça acontecendo para todo lado. Nós precisamos entender que nós precisamos mesmo é aprofundar as nossas raízes e nos achegarmos a Deus e com Deus, e a partir disso nós começarmos a entendermos que Deus vai nos levar para um novo nível, e é a partir daí que a gente vai estar plantado no lugar, alguém vai ver os frutos da graça de Deus em nós, por nós, e eles vão dizer, eu creio nesse Deus, eu quero me aproximar dele, ore por mim, e nós vamos começar a orar por um, e este um vai chegar a outro, e este outro vai chegar a mais 10, e daqui a pouco gente para todo lado estará vivendo aquilo que de Jesus eles aprenderam. No mais, é só encontro, ajuntamento, é só um passeio, é só mais uma oportunidade de diversão, é mais uma oportunidade de participar de mais um encontro com gente famosa, é só isso. Qualquer outra coisa não passa disso. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque tem gente que tem fé para pagar para entrar no evento. Mas dificilmente tem fé para semear na obra de Deus, no reino de Deus, nas coisas de Deus. Que Deus perdoe o nosso coração e a nossa incredulidade. E que Deus nos levante como homens de fé. Porque em Hebreus capítulo 11 nós não temos a galeria dos incrédulos, dos duvidosos. Nós temos ali a galeria dos heróis da fé. E está dito lá que pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Há uma necessidade de atitudes, há uma necessidade de determinados posicionamentos, há uma necessidade disso ou daquilo, Mas a nossa necessidade maior é de crescermos na nossa fé em Cristo Jesus. E Paulo diz aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Eu não tenho dúvida que muitos dos nossos irmãos em Cristo e outros mais já começaram a semana sem nem ler a Bíblia. Mas Deus vai mudar essa realidade, gente. Deus vai fazer alguma coisa neste tempo para mudar o nosso coração e nos levar para o nível de fé que Ele quer. E eu sei que Ele vai abençoar as nossas vidas e nos ajudar na nossa caminhada a crescermos quanto àquilo que Ele tem, porque pela misericórdia, pela compaixão e pela graça de Jesus, Ele quer nos tocar e nos levantar e nos fazer crescer de nível. Suba no nível da sua fé. Não, você não vai precisar fazer uma série de coisas que é feita. O que dizem que é necessário ser feito. Você só precisa crer. Porque tudo é possível ao que crê. E eu creio. Eu creio que quando nos reunimos, eu creio que quando nos encontramos como igreja no mundo, onde quer que esteja acontecendo alguma coisa, as coisas acontecem. Eu creio se o nível de fé nosso não é só daqueles que choram emocionados, com o som da música, com a boa bateria que está sendo tocada, com a guitarra lá em cima que está sendo tocada muito bem. Não, eu falo de vida profunda em Deus. Eu falo de uma caminhada profunda com Deus. Nós somos a noiva, esposa do Cordeiro. Nós somos a noiva esposa do Cordeiro. Nós somos aqueles que fomos chamados em Cristo Jesus para estarmos nele e com ele, e a nossa caminhada nele tem que ser uma caminhada produtiva e de fé. Quando Eliseu disse em 2 Reis capítulo 4 para aquela mulher: vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, entra na tua casa e deita o azeite lá. E ela foi e fez, e diz a Bíblia que houve uma multiplicação daquele azeite absurda e gloriosa. Aquela mulher teve que subir na sua fé. Ela precisou crer que aquela pequena botijinha de azeite que ela tinha em casa era o suficiente para Deus fazer além daquilo que ela estava pedindo. E eu creio que é isto que Deus está proporcionando ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração. Que nós possamos subir na nossa caminhada de fé. Porque no mais, qualquer outra coisa é fora do que Jesus está propondo. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe com a sua graça, com o seu poder. Possamos viver as coisas que Ele tem para o nosso coração. Possamos viver as coisas que Ele tem para a nossa vida. Porque este é o tempo de Deus ser engrandecido e glorificado na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Eu digo Ele ser glorificado por meio da nossa fé. A fé de pessoas descrentes leva elas a tantas coisas. Eu falo de pessoas que não professam a fé em Jesus, mas em outras coisas.
leva elas a fazerem tantas coisas. E às vezes quando a gente vê numa reportagem algumas atitudes, caminhadas que são feitas, coisas que são feitas, a gente fica se perguntando por que que a nossa determinação, nossa permanência, nossa perseverança, como crentes em Cristo Jesus, não nos coloca em outro nível. Gente que, não sendo crente em Jesus, faz caminhada de horas. E eu não estou dizendo para você fazer nada disso, estou falando daquele tempinho de oração, daquele tempo de consagração, de leitura da palavra, que quase sempre é tão sacrificado e tão sofrido nas nossas vidas. Nós precisamos crescer na nossa fé, gente. Há tantos que, não sendo cristãos, dizem: eu tenho fé que vou alcançar. E vai na fé dele até o último momento e vive suas coisas. Jesus disse, eu sei, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Porque eles estão dispostos sempre a ir além para honrar o que eles acreditam. Nós precisamos viver uma nova jornada de vida. Nós não precisamos de um movimento religioso, político. Nós precisamos de crentes que creiam no poder de Jesus Cristo. Nós precisamos de homens e mulheres que voltem a crer na Bíblia. Nós precisamos de homens e mulheres que voltem a crer na simplicidade da relação com Deus e da fé. Porque em tudo e em todas as coisas, disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai Celestial, nós queremos neste momento